Olá, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou o Bruno Silva SB, gravei mais um vídeo aqui para você. Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre soltar. Então o tema soltar na espiritualidade é de extrema importância. É um estilo de vida, um tipo de pensamento, uma filosofia de vida por si só. É uma das coisas mais poderosas do universo. O que significa soltar? Basicamente, é o seguinte: tudo é uma única coisa, é um único ser. É Deus que está por trás de tudo. É o desejo das coisas darem certo. Que nós podemos chamar isso de amor, gratidão, alegria. São as forças fundamentais do universo. E todos os derivados positivos que vêm disso daí. Observe a natureza, a água, os elementos. O fogo, a terra, o ar, os animais, a natureza, grama, árvore. Observe que tudo na natureza dá certo o tempo inteiro. E tudo é rico, tudo é próspero e é saudável. Acontece uma coisa que outra que destrói a natureza. Geralmente é o ser humano que destrói, né? Pode ser uma força da própria natureza mesmo, ali, mais agressiva. Mas você vê que no geral, assim, observe a natureza, você vai ver que ela é calma, ela é tranquila, ela é centrada, equilibrada, fundida com Deus, ela aceita Deus e principalmente ela aceita a própria natureza. Soltar para o ser humano é voltar para casa, é se conectar novamente com a natureza. Deus está dentro do ser humano. O amor, a gratidão e a alegria. Soltar tem a ver com isso. Você se entregar ao fluxo da natureza. Você se entregar ao amor, à alegria, à gratidão. Quando você faz isso, você solta. Temos o Zen budismo, taoísmo, várias filosofias de vida que estudam isso e explicam isso. É muito interessante que você estude. Temos um conceito chamado Wu Wei, que é ação pela não ação. Basicamente isso daí, é o soltar. Ok. Para você, pode ser uma novidade isso que eu falei, ou pode ser que você já ouviu falar disso, já estuda isso. De qualquer forma, essa aula vai te ajudar. Agora eu vou explicar para você, tanto para o iniciante que nunca ouviu falar disso, quanto para aquele que já tem uma ideia, o que não é soltar. Que daí fica mais fácil de eu explicar, voltar a explicar depois o que é o soltar, né? Porque eu vou continuar a explicação depois. Então tá. O que não é soltar, tá? É o seguinte: você largar toda a tua vida, larga tudo, seja o que Deus quiser. Larga tudo, Deus proverá. Larga tudo, não faço nada, porque é ação através da não ação. Então eu não faço nada e tudo vai dar certo. Penso naquilo que eu quero, tenho bom sentimento, né? Tô me sentindo bem ali, tô agindo com base naquilo, aí eu pego e largo tudo de mão, esqueço tudo, paro de pensar naquilo que eu quero. E larga tudo que aquilo vai vir para mim. Tá? Então, isso que eu falei aqui agora não é soltar. Então agora eu vou continuar a minha explicação do que é, e daí a gente vai para a vida mais humana. Porque antes eu comecei explicando soltar na natureza. Toda a natureza está soltando. Soltar é o fluxo da vida na natureza. É o fluxo de Deus. É você aceitar Deus e o plano dele. Vamos trazer isso
para a vida prática agora, tá? Ok. No início é um pouquinho difícil para você entender o que eu vou falar agora, porque é um conceito que está muito atrelado à tua percepção da realidade. Tá junto com a tua percepção da realidade, o que eu vou te falar. Então, quando você no futuro vir aqui e assistir esse vídeo de novo, vai mudar a tua percepção, tu vai aprender de um jeito diferente. O que eu vou te falar agora, tá? Isso que é o legal, né? Então, olha só. Existem dois elementos na nossa vida. Basicamente. Tá? Os que estão dentro do nosso controle. Entenda controle como o que tu pensa, o que tu sente e o que tu faz. Tá? Se você é uma criança, e eu duvido muito que uma criança esteja assistindo isso daqui, mas se tu é uma criança, geralmente teus pais fazem escolha para você. Então, das coisas, né? Então fica limitado o que tu tem controle sobre. Certo? Só que tu vai ver que quando tu ficar adulto, tu vai controlar completamente o que tu pensa, porque aquilo que tu pensa, tu escolhe o que pensa. Claro, existe atividade mental, é o cérebro automático, e existe o pensamento proposital, assim como existe a respiração. Enquanto tu tá assistindo, tu tá respirando, tu não percebe. Vamos respirar juntos agora, ó. Respira aí junto comigo, de propósito. Então tem dois tipos de respiração. Tem a automática que tu estava fazendo até agora e tem essa que tu fez agora aqui comigo, ou a que eu fiz sozinho aqui, tá? Respirar tá dentro do nosso controle. É a mesma coisa que o pensamento. Às vezes as pessoas acham que são vítimas do pensamento, não conseguem controlar o que pensa. Claro que consegue. Ai, Bruno, mas eu só consigo controlar depois que ele já apareceu. Sim, mas é exatamente isso. Ai, mas não tem como parar de pensar essas bobagens, coisas negativas que eu penso? Sim. O quê? Fazendo reprogramação mental, emocional e comportamental. Só vai nascer pensamento bom na tua cabeça. Isso leva um tempo, geralmente ali 1 ano mais ou menos até aquilo que eu chamo de nascente de pensamento, só fazer nascer pensamento positivo e bom e que te ajuda. Tá? Ok. O teu sentimento, ele vem daquilo que tu pensa, então ele tá no teu controle também. E a tua ação também. Então, isso tá no teu controle. Tá? Ok? Agora, tem coisas que estão fora do teu controle. Vou te dar uma dica. Tudo que tá fora de você. Então, o governo, uma pandemia, crise econômica, o comportamento de outras pessoas. Tudo que está dentro de ti sempre vai estar no teu controle, sempre vai estar. E o que está fora de você está fora do teu controle. Às vezes sim e às vezes não. Por isso que essa aula aqui, o que eu estou te explicando aqui, é um pouquinho complexo. Calma. Por quê? Olha só. O governo, ele está fora do teu controle. Mas ele está fora do teu controle se tu está sozinho. Porque quando tu se une com as pessoas e vota, tu está escolhendo o governo. Entendeu? Mas depois que ele já foi escolhido e tu tá na tua casa, o que tu vai fazer para derrubar um presidente ou um governador que tu não gosta? Não tem o que tu possa fazer. Tá? Aí tu vai ter que se aliar com pessoas para fazer um protesto e daí fazer alguma coisa. Pandemia. O que tu vai fazer? Crise. Comportamento dos outros. Ah, eu tenho um filho e meu filho gosta de homem. O que eu faço? Não faz nada, tem que aprender a aceitar ele. Como que ele tá fora do teu controle. Entendeu? O ser humano, ele cria o próprio sofrimento da vida dele. Porque ele teima em colocar o foco
no que está fora do controle dele. Isso é viver uma vida baseada em ego. Então, o tempo todo focado lá no governo, o tempo todo focado na crise, o tempo todo focado numa pandemia, o tempo todo focado no comportamento do outro. O tempo inteiro focado lá. O que eu vou recomendar para você? Comportamento do outro. O que eu posso fazer que está no meu controle que vai me ajudar com isso? Governo. Eu quero mudar o governo, mas está fora do meu controle. Mas o que eu posso fazer que está dentro do meu controle para melhorar essa situação? Tu tem que treinar o teu cérebro, porque a gente não é treinado para isso, a focar no que está no nosso controle o tempo inteiro. Porque é só isso que está no nosso controle. É uma questão de inteligência. Tá? Agora, vendas, empreendedorismo. É muito comum, assim, eu tô dando dicas para as pessoas, porque você sabe, eu sou coach, mentor de empreendedores, né? Tenho várias profissões. É muito comum eu conversar com uma pessoa e ela fala assim, ó, Bruno, eu já fiz uma publicação, Instagram, eu já segui 10 pessoas, eu já publiquei um story, eu já mandei mensagem para 10 pessoas. Até agora ninguém comprou nada. Se a pessoa compra ou não compra, não está no teu controle. Porque é uma decisão do outro. Você lembra? Quando está fora de ti, esquece. O que tu vai observar? A cada 5 pessoas que tu oferece teu produto, uma compra. O que tu quer? Fazer uma venda por dia? Então, tu tem que abordar 5 clientes por dia. Um a 1h da tarde, o outro às 2, o outro às 3, o outro às 4, o outro às 5 horas da tarde. Consegue fazer isso todo dia? Consegue colocar isso numa agenda, conversar com a pessoa, ligar, agendar uma reunião e seguir e atender todo mundo? Só se tu ficar com preguiça, porque isso aqui é totalmente possível de fazer. O que acontece? Tu tá fazendo venda focando só naquilo que tá no teu controle. Vendeu, não vendeu. Mudou o comportamento, não mudou o comportamento. Comprou, não comprou. Quer, não quer. Decidiu, não decidiu. Fez, não fez. Lá fora, o outro. Esquece. Faz o teu papel e pronto. Isso é soltar na tua vida prática, nos teus projetos práticos. Isso é soltar. Tirar o foco totalmente do que está fora do teu controle e deixar o universo fazer a parte dele. Ação pela não ação. Deixar o universo agir dentro do que está fora do teu controle. Porque o que está lá fora é Deus. Então, ele vai fazer aquilo lá e tu faz o que está dentro do teu controle. Tá? Então, às vezes, quando as pessoas estudam lei da atração, elas me perguntam assim, Bruno, eu tenho que pensar naquilo que eu quero o tempo inteiro ou eu tenho que pensar uma vez só e esquecer que vai vir? Bem simples de resolver isso. Primeiro, que tem muita gente na internet que confunde desejo com meta. Desejo é você que trabalha com o universo. Meta é uma coisa totalmente sua. Meta, tu fica o tempo inteiro ali em cima daquilo que tu quer. Desejo, tu pega o teu desejo e faz tudo que está no teu controle. E pensa só no que está no teu controle. A forma do desejo e os elementos fora do controle que tu quer que aconteça, tu pensa uma vez e larga. Porque está fora do teu controle. E tu só vai perder tempo pensando. 1800, e lá vai pedrada, tá? 1890 e poucos, Wallace Wattles fez a pesquisa dele
E aí, em 1905, eu acho, se eu não me engano, bem no início do século passado, né? O Wallace Wattles, ele fez a publicação, depois de muito estudo, do livro A Ciência de Ficar Rico. E, se eu não me engano, é o capítulo 9 e o capítulo 10. É um livro muito bom, tá? Tá de graça na internet. Tu pode pegar o PDF, tu pode pegar a tradução também. Tem aí de graça. Só pesquisar aí que tem, tá? E tu pode comprar também esse livro, recomendo para você. Lá, esse livro é o que deu origem ao livro O Segredo, a Lei da Atração, que tanto a gente fala hoje, né? E esse é um livro de novo pensamento. Então, esse livro, no capítulo 9 e 10, se eu não me engano, é 2 capítulos só para falar do soltar. O Wallace Wattles explica como força de vontade, do inglês will, poder pessoal, will. O teu poder pessoal, o teu foco, a tua energia, o teu pensamento, a tua ação, o teu sentimento, foca no que está no teu controle. Aí o Wallace fala, você não deve projetar sua força de vontade, tudo isso que eu falei, teu foco, em coisas que estão fora de você. Você irá perder o seu tempo. Foque apenas no que está no teu controle. Esse é o verdadeiro soltar da vida prática, o que vai fazer você ter resultado na tua vida. Junto com isso, também vem o desapego. O desapego, ele vem pela mudança de mentalidade. Muita gente pensa o seguinte, você vale o que tem. Quando você tem essa crença, portanto é muito importante que você analise suas crenças. Quando tu tem essa crença aí na tua cabeça, se tu tiver bens materiais, tu se sente bem. Se tu não tiver, tu se sente mal. Porque tu acredita que tu vale aquilo que tu tem, né? Quando tu tiver muito, tu vai se achar. Quando tu tiver pouco e muito menos do que alguém que tu vê assim, que o ser humano tem o costume de se comparar, né? Tu vai se rebaixar perante essas pessoas. E isso vai te fazer mal. O apego aos bens materiais, às coisas, vem das nossas programações. Apego a padrões de beleza vem de nossas crenças sobre autoestima. Como que a gente deveria se parecer para ser bonita? São regrinhas sociais. Relacionamentos. Meu Deus, eu tenho que arrumar alguém antes dos 30, porque senão eu não vou dar certo com mais ninguém na minha vida. São regrinhas que as pessoas embutem na tua cabeça. Tu se apega a ter que ter resultado. E aí tu começa a focar em coisas que estão fora do teu controle. São regrinhas dos relacionamentos. Dinheiro, tá? Eu já dei um exemplo no dinheiro. Você vale aquilo que tu tem. São crenças sobre dinheiro e sobre bens materiais. Então, se tu não tiver, tu se sente mal. Se você tem, tá? Se você não tem, se sente mal. Se você tem, tu se sente bem. Porque alguém botou isso na tua cabeça. E isso que é? É uma crença, uma visão de mundo, não é a realidade. Aí vem toda aquela questão da pessoa ter a dificuldade de separar na cabeça dela o que é realidade do que é uma crença. Porque o ser humano acha que toda crença dele é a realidade. Tá? Quando você percebe que a tua crença não é a realidade e que tu pode mudar esse pensamento, como que eu mudo, Bruno? Não sei qual é que é a dificuldade para mudar. Tu pensa isso, ó, só pensar que não é mais. Pronto. É uma mudança mental, gente. Não penso mais assim. Agora eu quero pensar assim. É uma escolha, é uma intenção. Quando você intenciona pensar diferente,
acontece uma reprogramação mental. Tu vai começar a pensar de um jeito diferente. Não quero mais me sentir assim, carente e apegado no outro. Ao ponto de que se o outro não me responde mensagem, eu começo a cortar os pulsos. Porque já faz meia hora que ele visualizou e não falou nada ainda. Se tu quer deixar de ser uma pessoa assim, tem que trabalhar a tua autoestima, tem que analisar as crenças que você fez. Muitas vezes tu acha que é necessário sofrer para agradar algum Deus, alguma coisa, e que o sofrimento que tu tem hoje na tua vida é uma aprovação dele, ou arte do demônio. Essas coisas é que fazem você manter o apego, porque elas são a base do teu pensamento. O teu pensamento surge das tuas crenças. E se tu não fazer esforço mental, tu não pensa além. Enquanto tu assiste isso daqui, tu tá respirando, automático. Faz esforço agora para respirar. Mesma coisa, nós temos um pensamento automático e nós temos um pensamento quando a gente faz esforço mental. Para tu sair disso daqui, tu tem que fazer esforço mental. É isso que você tem que adquirir na tua vida. Tem que fazer esforço mental. Você se condicionou, você se educou, você se doutrinou ao tempo inteiro pensar no que está fora do teu controle, por isso que tu perde teu tempo. E o soltar é sair desses padrões. Neste momento, você estará no mundo, mas você será uma pessoa desconstruída do mundo. Você vai destruir, você vai neutralizar e reprogramar o que botaram na tua cabeça, tudo que é negativo, tudo de preconceituoso com relação aos outros. E fazendo assim, você vai estar soltando e amando cada vez mais. Por isso que o soltar, ele vai te trazer iluminação. Iluminação para os teus relacionamentos, vai trazer luz para o teu dinheiro, para a tua autoestima, para a tua saúde e para o mundo como um todo. Quanto mais soltar, mais resultado você tem. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais lhe será acrescentado. Quanto mais soltar, o ego, os padrões, a mentalidade que faz você sofrer e focar em coisas que está fora do teu controle, mais o amor que já está dentro de ti, ele vai se manifestar do lado de fora. E assim você vai ganhando cada vez mais luz. Exatamente por esse motivo que nós vamos fazer mais uma parte dessa aula, tá? E na próxima parte, nós vamos fazer então, eu vou pegar várias áreas da vida e vou comentar com você para a gente destruir padrões que tem na nossa cabeça, que são esses padrões que impedem a gente de manifestar essa luz. Padrões que deixam a gente nas trevas. Grande abraço, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, até a próxima aula.